Eu quero contar aqui o pior date da minha vida. Ressaltando que isso faz muitos anos, mas vale a pena ver de novo, porque foi tão ruim que vocês não têm noção. Enfim, eu conheci esse rapaz no Tinder e ele era lindíssimo. Ele era louro, tinha os olhos azuis, tinha um corpo atlético. Ele tem valor social, que é ser muito gato. E eu até achei que ele era fake, de tão bonito que ele era. Inclusive, eu falei isso pra ele, eu falei, meu filho, você é real? Porque eu não tava acreditando. Ele era muito Muito gato, muito gato. muito bonito, muito gente boa. Ali na hora da conversa, muito simpático. Um cara lindo. Eu fiquei com vergonha de fazer uma chamada de vídeo, porque eu não tava me sentindo tão bonita pra ele. Aí eu pedi pra ele tirar uma foto de uma determinada posição e ele tirou. Mesmo assim, eu ainda fiquei desconfiada. E eu marquei o encontro no local público, claro, né? Eu marquei o encontro no shopping, tá? E eu marquei pra ele sentar num banquinho específico. Eu falei, ó, tem um restaurante na área gourmet do shopping. Você me aguarda no banco que fica na frente desse restaurante. Pensei comigo, vou ficar meio escondida pra ver ele chegar, pra ver se ele é ele mesmo. Enfim, ele chegou e ele era aquilo tudo mesmo. Ele era alto, gente. Um cara bonito, super bem vestido. O Thor da vida real. Mas o que seria um Thor da vida real? Agora até eu fiquei na dúvida. De repente é isso que tá faltando pra mim, ser um Thor. Como todos sabem, esse é o maior vazio que eu tenho, é esse, a questão da aparência. De repente, se eu me tornasse um pouquinho mais Thor da vida real, eu poderia melhorar pelo menos um pouco. Mas até o momento não sabemos do que se trata esse negócio de Thor. A pessoa do vídeo ficou desconfiada, né, senhores? Porque não é todo dia que você vê um cara muito, mas muito gato desse jeito, principalmente em aplicativo de relacionamento. Porque se o cara é muito gato, pra que ele vai ficar perdendo tempo com esse negócio de ficar mandando mensagem? Se ele pode conseguir relacionamento presencialmente. Eu considero esse negócio de aplicativo de relacionamento uma perca de tempo, porque você tem que ficar conversando um tempão com a pessoa. Pelo menos quando eu usava essa porcaria, muitas me deixavam no vácuo. Eu acho que isso acontecia a partir do momento que a pessoa via que, além de eu não ser muito gato, eu também não tenho boas condições financeiras e também não tenho uma conversa envolvente, até que chegou uma hora que eu cansei desse negócio. Hoje em dia eu não uso mais aplicativo, porque toda vez que alguém dava match comigo, ou a pessoa era tão judiada quanto eu, e aí não precisa, ou então era um transformista, que é muito comum também em aplicativos, e nada contra, mas eu não tenho interesse nesse tipo de relacionamento, ou então era golpe. Guerreiras do job querendo vender conteúdo, ou senão era uma pessoa extremamente bonita que jamais teria interesse em mim, e provavelmente esse tipo de perfil é um cara querendo arrancar dinheiro de otário que fica usando esse tipo de aplicativo. E essa questão de ter homens muito gatos em aplicativo de relacionamento é tão raro que essa pessoa aí do vídeo até desconfiou, e provavelmente ela tá certa nessa desconfiança. Quando a oferta é boa demais, o santo desconfia. Eu mesmo tenho uma tese: quando o cara é muito, mas muito gato, ele não se esforça muito pra ter relacionamento. Alguns caras chegam ao ponto até de ficarem ligeiramente afrescalhados, vaidosos demais, e geralmente esse tipo não vai ter a mesma disposição e o mesmo empenho que um bostileiro médio igual eu. Por isso que eu acho que as madames não deveriam valorizar tanto a beleza masculina, que se for ver não serve pra nada. Vai fazer o quê? Vai ficar brincando de boneca com o cara? Só pra poder mostrar pras amigas: olha aqui, gente, esse aqui é o Thor da vida real. Morram de inveja. Mas do que vale o cara ser o Thor da vida real se na hora do vamos ver, o cara não tiver disposição, por exemplo, de esfregar até a cara, ou seja, de querer causar uma boa impressão na madame, não ter muitas frescuras, principalmente na hora da intimidade. Já um cara muito gato não. Eu já vi algumas donzelas reclamarem, por exemplo, de se relacionar com um cara bombado, que é uma outra categoria dos caras muito gatos, que na hora da esbagaçada o cara presta mais atenção no glúteo dele retraindo do que na pessoa que ele tá castigando. E além do mais, como a gente sabe, não tem shed pra todas. Até aí tudo bem? Oi, tudo bom? Beijinho pra cá, beijinho pra cá. Deu beijinhos, vamos entrar. Eu já me sentindo, nossa, ganhei na vida, meu Deus. Sentamos e aí que começa o meu pesadelo. Ele era um pouco mais novo do que eu, coisa de 3, 4 anos. Na época eu tinha um pouco menos de 30, ele tinha 20 e pouco, eu tinha uns 20 e tantos, digamos assim. Não me lembro agora ao certo a idade, tá? E a primeira conversa que ele teve, que ele tava desempregado. Bom, mas ninguém é perfeito. Até aí, beleza. Só que a gente estava num ambiente que era um restaurante mais românticozinho, e era um ambiente mais silencioso, digamos assim, e ele falava muito alto. E ele só falava disso: eu estou desempregado, porque meu pai não me deu não sei o que lá, e aí agora eu não tenho emprego, e aí a formação dele era geólogo. Eu sou geólogo, mas eu não arrumo emprego, desde que eu me formei eu não trabalho em nada, eu só fico sentado vendo TV no sofá, e eu tô acabando me acostumando com isso, e aí eu acordo, tomo café da manhã. Ele só falava disso.
E eu tô desempregado pra lá, e tinha uma mesa de duas meninas do meu lado que começaram a olhar assim pra gente, meu Deus. Aí eu, tá, além de você ser desempregado, me conte um pouquinho mais de você. Aí o rapaz começou a me contar de encontros que ele teve. Ele, não, a última vez que eu tive um encontro com a menina do Tinder, a gente começou a conversar, e aí ela falou pra mim que ia no banheiro, e nunca mais voltou. Amiga, eu te entendo. E aí ele falou que não entendeu nada, que pra ele o papo tava muito bom. Aí na hora ela falou, peraí que eu vou no banheiro. Ele achou estranho porque ela pegou a bolsinha dela. E aí ela foi no banheiro, ele esperou 10, 15 minutos, chamou uma garçonete mulher, pediu pra olhar dentro do banheiro feminino e a menina tinha vazado. E ele estava desempregado e ele estava sem dinheiro para pagar a conta e teve que ligar para o papai. Não, mas ele tem valor social que é ser muito, muito gato. Guilherme Batilani não erra uma. A madame não quis sair com o cara porque ele era bonito e pelo menos naquele momento essa era a única coisa que interessava. O certo seria ela engolir o choro e ainda fazer a carinha de quem tá gostando demais. Uma coisa que eu achei interessante também é que ela falou que o encontro foi em um restaurante românticozinho, aquele climinha gostoso, senhores, sabe, né? Meia luz, silencioso, bem românticozinho. E o cara, apesar de ser muito, mas muito, muito gato, tava completamente descalibrado, fazendo questão de falar pra todo mundo que tava desempregado, e a madame deveria levar em consideração que o cara pelo menos tava sendo sincero. De posse dessa informação, ela já saberia que não ia adiantar pedir nada muito caro no restaurante, porque ia sobrar pra ela pagar, e além disso também o cara já deu uma ideia pra ela. O último encontro que ele teve, ele tomou o ghost da pessoa, e essa pessoa do vídeo poderia adotar essa mesma técnica. Era só ela falar que vai no banheiro rapidinho, houve um equívoco, aguenta aí que eu já venho, e ghost. E aí ele começou a me contar de outro encontro que ele teve, onde a menina conseguiu finalizar ali o encontro com ele, ele não tinha como ir embora, tá? Não sei se é verdade ou se ele queria mais alguma, tentar levar a menina para outro lugar, mas ela estava de carro e ele não. E aí disse que ela levou ele pro meio de uma, pro meio de um matagal assim, pediu para ele descer do carro, desce do carro, e largou ele no meio da rua. Aí é sacanagem com o cara, por mais abestado que ele seja, e mesmo levando em consideração que o cara não tinha R$1 no bolso, isso aí não é coisa que se faça, porque quando é o contrário, isso geralmente não acontece. Se um cara conhece uma guerreira por aplicativo de relacionamento, e ele convida ela pra sair porque ele acha que ela tem uma boa aparência, se durante o encontro essa donzela começar a agir como se ela fosse louca da cabeça, pro cara isso não ia ter o menor problema, porque no fundo o cara não queria nem restaurante coisíssima nenhuma. Geralmente o cara só vai nesse lugar pra fazer uma média, conversar um pouquinho, fingir que tem interesse na pessoa, quando na verdade o que os caras querem mesmo é ter um envolvimento íntimo com a pessoa. Se ela tá desempregada, se ela fala alto, ou mesmo que ela demonstre ser uma pessoa desequilibrada, o cara pensa, bom, não vou perder a viagem, né? Já paguei tudo, já tô aqui mesmo, a pessoa tem uma boa aparência, eu vou tentar pelo menos sair com ela pra não sair no 0 a 0. Agora, quando é o contrário, não. Tem guerreira que exige que além do cara ser muito, muito gato, ele ainda tenha outras qualidades. E nesse caso, eu acho que aí a pessoa tá querendo demais também. Eu ali não falava mais nada, né? Eu só escutava. Eu estava tentando ver a forma também que eu ia cair fora daquilo. Mas eu não queria ser rude e levantar assim no meio do caminho. Eu queria pelo menos finalizar ali o jantar e ir embora. E nunca mais falar com essa criatura na minha vida. Soltou uma pérola falando, nossa, você é a única que tá parecida por foto. Que normalmente quando eu tenho meus encontros, as meninas botam tanto Photoshop que não parece. Você até parece com sua foto. Eu falei, obrigada, amigo. Valeu, pelo menos um elogio. E aí ele começou a falar sobre megalodonte. Do nada, soltou um assunto de um tubarão, sei lá que é isso, de que nem existe mais, tá? Do nada. Que ele gostava muito de megalodonte, me mostrou uma tatuagem, subiu assim a calça, tinha uma tatuagem na perna dele de um megalodonte. Mostrou fotos do quarto dele, onde ele desenhou um megalodonte enorme, e ele não sabe desenhar. Ele desenhou um tubarãozão assim enorme no quarto dele. Gente, ele só falava disso, ele só falava dele, ele só falava dos encontros ruins, e ele só falava que não dava certo com ninguém. Eu entendendo o porquê, eu já tava super desconfortável, aí eu peguei, pedi pra uma amiga minha me ligar pra eu fingir que eu precisava ir embora. Porque ele falava, além de tudo, ele falava muito alto, o tom de voz dele era muito alto, tava todo mundo ouvindo essa conversa maluca. Ah, tem mais uma coisa. Ele falava que a mãe dele batia nele. Gente, ele meio, acho que ele me pegou ali pra psicóloga. Ele desabafou. Ele falou que a mãe dele batia nele quando ele era pequeno. Ele falou que ele tomava 5 medicações psiquiátricas, que já tinha ficado internado, nada contra, tá? Nada contra. Mas, pra um primeiro encontro, você falar esse tipo de coisa pra pessoa não funciona. Aí minha amiga me ligou, eu falei, amigo, eu tô com uma emergência, vou ter que ir embora. Aí ele me pediu a velha carona, ele, nossa, você tem como me deixar, só que, gente, eu queria me livrar daquele homem o mais rápido possível. Eu não conseguia abrir a boca pra nada. Era só ele que falava sobre desemprego, o quanto ele gostava praticamente de ser desempregado, o quanto o pai dele bancava ele, megalodonte, e os encontros furados que as mulheres abandonavam ele do nada, no meio do caminho, uma ia no banheiro, outra não, enfim. Claro, melhor do que nada.
Na hora da conta, a conta chegou, obviamente eu sabia que ele não ia ter condições de pagar a conta, já que ele o tempo inteiro falava o quanto ele estava desempregado. Então eu me ofereci para pagar a conta toda. Eu tinha como, então, enfim, paguei a conta toda. Eu nem falei, não quero dividir não, amigo, pode deixar que eu pago. Queria me livrar, eu queria ir embora, eu queria sair da... Aí o bonito ainda queria me acompanhar até o carro. Meu Deus. Ai, gente, eu não consigo ser, assim, eu consigo me livrar, mas eu não consigo ser mal educada, digamos assim. Mais claro, se ele tentasse algo, eu ia falar não. Aí ele tentou me levar, tanto é que eu te falei não. Ele me levou até o carro, era perto da entrada ali do shopping. Eu botei dentro no estacionamento, perto da abertura das portas do shopping, né? E aí na hora que eu fui entrar no carro, ele, você não vai nem me dar um beijo? Eu olhei pra ele e falei, não, boa noite. Entrei no carro, me piquei. E ele ainda tentou falar comigo no dia seguinte, e aí vamos marcar outro encontro, foi ótimo. E aí eu bloqueei ele e nunca mais falei com ele. E foi isso. Gente, que encontro bizarro. Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Sei lá, 0,2% são gato pra... É mais muito, muito gato mesmo? Não sei não, viu? Se fosse tão gato assim, essa senhora não levaria tanto em consideração as loucuras que o cara fez durante o encontro. Mas pelo menos fica a lição aí, né, guerreira? Não adianta o cara ser tão gato desse jeito, ser o tó da vida real, se o cara for ligeiramente louco da cabeça. Eu cortei o vídeo do relato dela pra não ficar muito longo, mas ela disse em determinado momento que o cara tomava vários remédios pra problemas psiquiátricos, que ele tava desempregado há um tempão e era sustentado pelo pai. E a pergunta que fica é a seguinte: será que depois desse encontro frustrado, essa pessoa aí do vídeo vai finalmente conseguir valorizar o assalariado médio bostileiro? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Júnior muito gato bolivariano toda a vida real no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!